Bom, tá bom. Então, na aula anterior, nas aulas anteriores, nós estávamos discutindo, né, os campos fundamentais como representações do grupo de Lorentz. E aí, já tínhamos localizado os campos fundamentais do modelo padrão, inclusive o campo eletromagnético, as representações do grupo de Lorentz, e agora a gente começava a construir as interações. O que a gente está tentando construir agora é uma descrição, né, descrição microscópica da interação eletromagnética. Então, nós estamos pensando o seguinte: a interação. Nós estamos pensando, o eletromagnetismo, para nós, ele é descrito pelas equações de Maxwell. Então, a gente está imaginando que nós gostaríamos de ter uma descrição mais fundamental para as fontes, né, dos campos de Maxwell. Nós já tínhamos visto que as equações de Maxwell, em forma covariante, assumem essa expressão aqui. Corrente, e nós tínhamos aqui as equações homogêneas, né, as equações sem fonte, que nós conhecemos como as identidades de Bianchi. Essa corrente aqui é uma corrente conservada, e o que a gente quer, então, esse lado aqui é o lado fundamental. Aqui nós temos os potenciais. Basicamente, o que a gente tem aqui é o F' expresso em função do próprio campo eletromagnético. Então, nós temos uma descrição aqui para aquilo que é fundamental, é o campo eletromagnético. Do ponto de vista das equações de Maxwell, as correntes, né, as cargas, né, e as correntes que estão aqui como fontes, campo, né, para esse J, e aqui para nós esse C. Essa corrente aqui é uma corrente, em princípio, cuja origem não é descrita, não é dada. É uma distribuição de cargas, é uma distribuição de corrente. Mas qual é a descrição microscópica dessa corrente? Essa corrente ela é formada por objetos carregados. Esses objetos carregados ela tem uma densidade de carga. Essa densidade de carga é uma densidade de carga com que tipo de matéria? É matéria fermiônica? É matéria bosônica? Então, nós precisamos saber qual é a descrição microscópica da matéria que está gerando esse campo eletromagnético, que é fonte desse campo eletromagnético. Então, nós estamos imaginando o seguinte: a matéria fundamental, claro, as equações de Maxwell, como elas foram construídas, né, historicamente, elas já foram construídas a partir de correntes e cargas, que são as cargas eletrônicas. Opa, correu? Professor, você era de entregar para os senhores aqui. Ah, obrigado. Quem mandou interromper? Obrigado. Tá bom, gente? Obrigado, eu já sei o que é. Obrigado, cara. Desculpa atrapalhar. Não, que isso, obrigado. Então, implicitamente nas equações de Maxwell está o tipo de carga e o tipo de corrente. A carga é uma carga de natureza eletrônica e a corrente é uma corrente de elétrons, né? Bom, nós sabemos que as equações de Maxwell têm essa forma em função disso. A pergunta é: mas se as cargas as cargas que são fontes dos campos, as correntes que são fontes dos campos, fossem portadas por objetos de uma outra natureza, de um outro tipo de espinho, será que as equações de Maxwell seriam as mesmas? Então, essa é a nossa preocupação agora. Reproduzir, vamos colocar assim, né? Reproduzir as equações de Maxwell na sua forma padrão, como nós conhecemos, mas dando uma descrição, tendo um comprometimento de saber qual é a origem dessas cargas e dessas correntes. Para nós, então, é importante saber a estrutura microscópica dos portadores de carga que vão gerar esse campo eletromagnético. Então, para reconstituir o caminho histórico, né, vamos supor que nós estamos trabalhando com matéria que realmente tenha espinho meio. Então, nós estamos falando, por exemplo, de correntes eletrônicas, como o elétrico. Nós já sabemos, então, que do ponto de vista da relatividade especial,
o objeto, né, fundamental posto no meio é o campo, é descrito pelo campo fermiônico, pelos elétrons, o campo dos elétrons, e nós sabemos que a descrição é feita pela equação de Dirac. Então nós já tínhamos descrito a equação de Dirac livre dessa forma aqui. E aportado. Tem dimensão de momento, H cortado, derivada, e H cortado, derivada é momento, essa aqui é gama menos, né? Tínhamos colocado a equação de Dirac dessa forma aqui, e aqui o campo, né? O campo clássico escrevendo a equação de Dirac livre, sem nenhuma noção de interação. Equação. Já sabemos quem são as matrizes γ, já descrevemos as matrizes γ com mais uma representação, tanto na representação de Weyl, como na própria representação de Dirac, na representação de Majorana. Então, já sabemos basicamente qual é a equação que descreve ela. Então, nível prezado, não temos trabalhado muito com ela. Nesse curso aqui, eu não vou insistir muito em estudar propriedades especiais da equação de Dirac. Por quê? Porque isso está feito no curso gravado, do semestre retrasado, e eu estou dando esse semestre agora um curso só sobre a equação de Dirac, lá para o pessoal da iniciação científica. Mas não é um curso normal, poderia ser feito aqui no mestrado. Então eu vou ligar, quando eu acabar essas aulas aqui, eu vou lá colocar no site do professor Global a ligação direta das aulas finais desse curso de equação de Dirac com as aulas do curso de equação de Dirac, o curso específico de equação de Dirac. Então tem que fazer a mesma coisa duas vezes e ficar, aproveitar as aulas que foram dadas lá para o curso aqui. Aqui eu vou trabalhar outras propriedades que eu não estou trabalhando no curso específico de equação de Dirac. Depois eu vou dar a ligação para poder ficar um curso autoconsistente. Bom, então nós estamos lá. Temos essa equação aqui. Nós queremos introduzir a interação eletromagnética. Na aula passada, então nós vimos que nós conseguimos chegar numa equação de continuidade a partir da equação de Dirac. Eu vou repetir rapidamente os passos aqui. Nós já sabemos, né, que para tirarmos uma lei de conservação aqui, a gente já sabe, usando a equação de Dirac, a equação de Schrödinger, na mecânica quântica, nós já sabemos como derivar uma equação de continuidade a partir da própria equação de Schrödinger, iterando a equação de Schrödinger sob a forma Bragg e sob a forma Ketch. Aqui nós temos a equação de Dirac na forma Ketch. Nós podemos tirar a forma Bragg da equação de Dirac e tirar o conjugado hermitiano. Então, esse I de Mi está atuando aqui. Quando eu fizer o conjugado hermitiano dessa equação, o Bragg vai para o lado de lá, mas com a derivada. A derivada está atuando no de Mi. Então a equação vai ficar menos I, H cortado, dmi, cidade. Aí aqui as matrizes gama unidade menos MC cidade igual a 0. Então nós temos feito esse passo aqui. Tem a equação na forma Bragg. Porém, nós temos um problema aqui, que não é covariante. A matriz gama 0 é hermitiana. As matrizes gama espaciais, em qualquer representação, são anti-hermitianas. Então, eu não tenho um statement de hermiticidade para as matrizes gama. Eu não posso dizer isso. Nem mais nem menos, porque isso aqui não segue nem mais. Mas nós temos já observado na aula passada, se eu pegar essa combinação aqui, quer dizer, a matriz gama 0 dada, multiplicar aqui por gama 0 e aqui por gama 0, gama 0 dá gama 0, no final do dia isso aqui dá gama 0. Se eu fizer a mesma coisa com a matriz gama 0, gama I dada gama 0, essa matriz aqui é anti-hermitiana, mas aí ela anticommuta com essa, gama 0 ao quadrado é 1, então o sinal menos se recupera por causa da anticommutação, e aqui eu tenho gama I. Então, a forma, vamos dizer, covariante de hermeticidade para as matrizes gama é essa aqui. Nós definimos o chamado conjugado de Dirac. Para qualquer matriz gama é definido dessa forma. E aí, para o conjugado de Dirac, isso aqui vai. Então, ou seja, as matrizes gama de Dirac, elas são autoconjugadas no sentido
diraquiano, não no sentido hermitiano usual, mas no sentido diraquiano. Então a gente introduz essa chamada operação conjugado de Dirac no espaço dos espinores. Qualquer matriz N, vamos chamar, qualquer matriz gama, 4x4, escrita no espaço espinorial, eu posso sempre definir o gama barrado, que vai ser gama zero, gama dagger, gama zero, para qualquer matriz. E para qualquer espinor, nós definimos também o espinor psi barrado, que vai ser o psi dagger, gama zero, dessa forma. Por que isso aí? Por que me induz a levar a essa definição do conjugado de Dirac do psi? É essa equação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou querer dar um sentido covariante, porque se a equação está na forma do Ket ou na forma do Bragg, ela tem que ter um caráter covariante. Só que aqui o gama mi não é covariante. Então, o que a gente pode fazer para remediar essa situação é colocar um gama zero aqui, porque isso vale a identidade. E aí, eu preciso colocar um gama zero aqui para poder formar essa estrutura. Eu coloco um gama zero à direita dessa equação e coloco um gama zero à direita dessa equação. E aí eu vou invocar essa propriedade. Gama zero, gama mi dagger é gama zero é gama mi. E psi dagger, gama zero, eu vou chamar de psi barrado. Então a equação de Dirac, na forma do Bragg, ela vai ficar assim, menos IH abortado, dmi, o conjugado de Dirac, gama mi, menos MC, psi barrado, igual a zero. Aí, claro, eu posso tirar esse sinal menos global aí, né? Tudo mais. E aí, procede a multiplicar na outra safra. Se eu pegar essa equação, multiplicar pelo psi barrado, pegar essa equação aqui, multiplicar à esquerda, né, pelo Bragg, e pegar essa equação que está na forma Bragg, multiplicar à direita pelo psi, e somar essas duas equações, esse termo cancela esse, e esses dois termos se somam. Então, o IH cortado ele sai fora, mas basicamente eu ganho essa condição psi barrado, gama mi, psi, igual a zero. Então, nós tiramos uma equação de continuidade a partir da equação de Dirac. Então, se a equação de Dirac tiver a chance de descrever algum tipo de carga, né, eu tenho uma equação de continuidade para esse tipo de carga, que eventualmente vai ser escrito por essa equação. Claro que, então, lembrando, essa equação se desdobra em duas. A parte temporal dessa equação é 1 sobre C, ddt, psi barrado, gama zero, psi, mais, di, psi barrado, gama i, psi, igual a zero. Psi barrado, psi dagger gama zero baixo com gama zero daqui dá 1, então nós temos aqui 1 sobre C, ddt, psi dagger, psi. E aqui eu tenho, aqui é uma quadra de uma divergência, isso aqui eu vou associar com um vetor contravariante, eu posso colocar aqui uma divergência, desse vetor J aqui, igual a zero. Então a gente está associando, né? A gente pode ver que associada à equação de Dirac, eu posso tirar uma corrente. Tem uma equação de continuidade a qual eu posso associar uma corrente de equivalência, ou seja, uma quadricorrente no espaço de Minkowski, uma forma covariante. Né? Então o que nós estamos dizendo é que essa grandeza aqui, né, eu vou identificar o Cerro, né, esse aqui para mim vai fazer o papel de C vezes Rho, ou C vezes Rho é o psi dagger psi, e o J é o psi dagger, e na verdade aqui ó, é psi barrado gama zero, né? Então é psi barrado, psi dagger, gama zero, aí aqui as matrizes de gama do setor espacial psi. Então são as matrizes gama i em 5. Então,
tenho mais ou menos, né, uma estrutura que eu já possa começar a pensar, que é a corrente. Então nós temos, vamos interpretar esse objeto. E agora vamos pensar bem. Esse objeto aqui, isso aqui tem, nós não temos nenhuma indicação ainda, né, daquilo que, isso aqui é uma densidade, né? Então a gente sabe, densidade é psi, né, no espaço dos escritores, é módulo de psi 1 ao quadrado, mais módulo de psi 2 ao quadrado, mais módulo de psi 3 ao quadrado, mais módulo de psi 4 ao quadrado. Está fazendo um papel de uma densidade, que é positivo definido. Então nós vamos poder associar, se eu quiser colocar uma densidade de carga aí, eu poderia pensar que esse objeto aqui, né, carrega, né, assim, poderia associar, para dar um sentido físico, essa corrente simplesmente é uma corrente conservada. Mas se eu quiser dar um sentido de uma corrente eletromagnética, eu deveria introduzir aí uma noção de que eu estou lidando com uma corrente eletromagnética. Eu preciso introduzir uma densidade realmente de carga. Então a gente define assim, coloca aqui o E, que é a carga fundamental, e aqui o psi barrado gama mínima. Então essa é a nossa ideia de definir, a partir da equação de Dirac, definir uma corrente eletromagnética, né, no sentido covariante, no sentido relativístico mais amplo. É a quadricorrente que está incorporando tanto a densidade de carga quanto a densidade de corrente. Então essa é a nossa ideia. Para isso, então, nós estamos observando o que é a interação eletromagnética. Então eu gostaria de pensar isso tudo, pegar a equação de massa e dizer o seguinte, ó, dmi F de mi vai ser aqui o E, B0, tá? J. Mas esse J aqui é o E, psi barrado, gama mi, vou colocar assim. Então, colocamos desse lado aqui, né, introduzimos aqui desse lado a própria corrente eletromagnética. Então a nossa ideia foi introduzir, quer dizer, dessa forma, nós agora estamos acoplando o campo de Dirac com a equação de Maxwell. As equações de Maxwell estão aqui, e aí a fonte são os próprios campos de Dirac. A pergunta é, como é que eu posso trazer agora também, introduzir, né? Então essa aqui é a equação de Maxwell com a interação eletromagnética. Mas a equação de Dirac, para nós, ela ainda está livre. Nós temos aqui IH cortado, gama mi d psi, menos MC psi igual a zero. Então nós teríamos que estar introduzindo aqui, né, a noção de que um campo eletromagnético vai entrar aqui. Então a pergunta é, como é que eu posso, a questão é como é que eu vou introduzir a interação do campo eletromagnético. Como é que nós vamos agora? Vem cá. Como é que nós vamos introduzir o campo eletromagnético nessa equação? Nós introduzimos o campo de Dirac agora, como é que eu vou introduzir na equação de Dirac o campo de Maxwell? Isso aqui? Foi? É o primeiro quadro. Então vamos pensar. Vamos para a gente fazer isso. Então vamos fazer com base na simetria que a gente tem. Então nós vimos o seguinte, a interação campo, quem é o campo fundamental que nós estamos colocando aí? Quer dizer, quem é o guia de tudo aí para nós? É o campo eletromagnético, é o campo do fóton. Nós introduzimos o campo eletromagnético, as equações de Maxwell, nós tínhamos chegado às equações de Maxwell através da invariância de Gauge. Então nós vimos que, quando nós descrevemos o campo AMI, esse campo AMI aqui, ele está na representação meio-meio do grupo de Lorentz. Essa representação meio-meio, ela contém uma parte, né, no spin, né, uma parte longitudinal, um campo longitudinal, grau de liberdade longitudinal, que a gente tem. Então, para excluir esse campo longitudinal, nós temos visto que era, quer dizer, naturalmente, quando nós introduzimos,
a equação, tiramos as equações de massa a partir dessa posição de que eu quero descrever uma partícula de massa de repouso nula, um campo, uma radiação que descreve uma partícula de massa de repouso nula, e com spin 1, meramente transversa. Então essa equação aqui nos levou à equação que nós conhecemos que se forma por variante das equações de massa no vácuo, e automaticamente há uma simetria. Essa equação aqui é invariante quando nós fazemos esse tipo de transformação. Então a simetria fundamental está no campo de massa. É essa simetria que está nos guiando. Então nós vamos querer introduzir a interação eletromagnética sem querer perder a simetria, que a gente chama de simetria de Euclide, das equações de Maxwell. Vamos nos ater a essa simetria, vamos pensar dessa forma. Nós já vimos, aqui nas aulas anteriores, quando a gente discutiu a formulação lagrangiana do campo eletromagnético, nós tínhamos visto que, quando nós introduzimos todos os tipos possíveis de contribuição para a energia, para o campo eletromagnético via da variação dos potenciais com T, com X, juntamos tudo e vimos que para obter as equações de massa, a forma que nós tínhamos que dar a densidade de lagrangiana de massa, a gente podia trabalhar com a densidade de lagrangiana para os campos de massa, que era essa aqui, menos um quarto, já é F'. Então aqui nós tínhamos aquele resultado, que dava para nós o lagrangiano do campo eletromagnético. Então, meio de C2 a 2. Beleza, algo desse tipo. Opa! Oi, Tião, fala aí. Não, só para falar para você que eu cancelei a aula. Ah, cancelou? Para a rapaziada aqui também. Ah, tá sabendo então, né? Então eu posso ir até umas 6h30 assim, né? Tá legal, então obrigado, Tião. Valeu. Pelo cenário de chuva, aí o pessoal reclamou lá. Então tá legal, Tião. Amanhã você vai dar aula? Hein? Vai repor amanhã não? Ah, então tá. Então eu posso usar de. Então tá legal, obrigado. Obrigado, Tião. Valeu aí. Chegamos a ficar minha mãe também. Oi? Exato. Chega, né? Chega. A primeira aula do Day After, né? Do 7 a 1. Que aula triste. Então é 2 subsidiários menos B2, né? Tá lá. E aí nós queremos introduzir agora. Então, esse lagrangiano aqui é puro Maxwell. A equação de Dirac, pelo que nós já sabemos, a gente também pode pensar. Como é que eu tiro a equação de Dirac? Quando eu tenho essa equação, IH cortado, gama mi, dmi, psi, menos MC, psi. Essa equação aqui deve sair também do princípio lagrangiano. Então, nós sabemos que para poder tirar uma equação de campo do lagrangiano, eu tenho que fazer uma variação em relação ao campo. Então, o meu lagrangiano ele tem que vir de uma parte do lagrangiano quadrático dos campos. Então, pelo que nós já aprendemos aqui, nós vemos que a gente pode construir um invariante de Lorentz dessa maneira. Psi barrado, IH cortado, gama mi, dmi, psi. Isso aqui é um escalar de Lorentz completamente. E psi barrado, psi. Então, vamos propor o nosso lagrangiano de Dirac é esse aqui. Psi barrado, mi, IH cortado, gama mi, dmi. Está separado psi menos MC psi barrado psi. Então, se eu fizer um princípio variacional, como a gente fez para variar esse campo em relação a psi barra, a gente ganha exatamente a equação de Maxwell. Se eu variar em relação a psi, usando aqueles mesmos argumentos de integração por parte, nós ganhamos as equações de Maxwell na forma dobrada. Se eu variar em relação a psi barrado, que é o psi d'água, mas eu tenho essa equação de Maxwell. IH cortado, gama mi, dmi, psi, não a equação de Maxwell, a equação de Dirac, perdão. Se eu fizer a variação em relação a psi, vai ficar derivada do delta psi. Nós já aprendemos que eu
eu tenho que liberar os deltas dos campos. Eu faço uma integração por partes, posso jogar esse demi para atuar aqui. Só que quando nós integramos uma vez por parte, nós já sabemos que ganhamos um sinal menos. Então, a mesma equação de Dirac, mas vista na forma Bra, ela vai sair daqui. Menos I H cortado, demi psi barrado, gama mi, menos NC psi barrado. Então, esse lagrangiano é o lagrangiano de Dirac. Ele nos dá a equação de Dirac, tanto na forma Bra quanto na forma teste. O que nós precisamos fazer agora é o acoplamento. Isso aqui. Então, para a gente fazer o acoplamento, né, então nós queremos agora escrever um lagrangiano que vai fazer o acoplamento eletromagnético. O lagrangiano, vamos dizer assim, de acoplamento eletromagnético, esse acoplamento entre o psi, o fóton, o campo do fóton, o A e o psi. Então nós já entendemos que a corrente, quando a gente quer fazer, nós temos uma corrente desse lado aqui, psi barrado, gama mi psi. E temos aqui desse lado o campo do fóton. Então, para eu formar um escalar, formar uma grandeza, né, que tem, inclusive isso aqui é densidade, né, a gente sabe que é densidade vezes o potencial. E a densidade corrente com o potencial vetor, isso aqui é uma densidade de energia, justamente a densidade de energia associada à interação no setor elétrico e a densidade de energia associada no setor magnético. Então, nós podemos exatamente esse produto escalar, dando exatamente isso aqui. Então, eu vou propor que o lagrangiano de acoplamento tem exatamente essa volta. Eu vou colocar a constante de acoplamento E, e aqui nós vamos colocar o psi barrado, gama mi, psi, a mi. Então, isso aqui está me fazendo o acoplamento da corrente com o campo eletromagnético. E a gente vê o seguinte, esse lagrangiano aqui, se eu fizer uma transformação de calibre do campo AMI, né, se fizer uma transformação em que o AMI vai, né, em AMI mais TM alfa, esse termo aqui é o termo novo. Esse lagrangiano muda disso vezes isso, ele muda para essa corrente AMI mais essa corrente vezes o TM alfa. Vai aparecer um termo novo, que é JMI TM alfa. Só que, de novo, isso aí é parte de uma ação. Dentro de um lagrangiano que está dentro, compõe uma ação, uma integral em todo o setor espaço-temporal. Então, nós podemos fazer uma integração por parte. Nós podemos escrever esse termo como sendo dmi de alfa JMI menos alfa dmi JMI. Dentro de uma ação, esse é um termo de derivada total. Então, se a gente supõe que os campos caem a zero no infinito, esse termo não contribui, porque isso aí é uma quadra de divergência dentro de uma ação. E esse termo aqui é justamente a conservação da corrente de Dirac. Então, esse termo aqui, no final do dia, ele é zero. Então, essa ação aqui, ela é invariante de calibre, ela é invariante de gauge. Ela é invariante sob a transformação de simetria que está construindo o campo eletromagnético. É uma invariante de gauge. Então, nós estamos introduzindo a interação eletromagnética sem destruir a simetria de calibre, que é tão importante para nós, para poder garantir que nós estamos propagando um fóton que é puramente transversal. Eu preciso da simetria de calibre para garantir a transversalidade do fóton livre. Então, nós vamos, a nossa ideia, né? Deixa eu apagar isso aqui, é construir a ação total, o lagrangiano total, ele vai estar acoplando o campo de spin meio, que é o campo que carrega, né, que tem a carga, que é o portador da carga, com o campo do fóton, mas através daquela interação. Então, vamos colocar, então, a nossa ideia é que o lagrangiano, né, completo, vamos botar aqui, ele vai ser o lagrangiano de Maxwell,
mais o lagrangiano de Dirac. E aqui, então aqui está o acoplamento. Aqui nós estamos ligando os dois campos. Aqui é Maxwell livre, aqui é Dirac livre, mas aqui é a parte que faz o acoplamento dos dois campos. Né? Bom, vamos então observar. E aí, qual é a simetria que está em jogo aqui? A simetria que está em jogo aqui é essa simetria. Eu quero que esse lagrangiano seja invariante sobre esse tipo de transformação. É a transformação de Cayley. Então, se eu fizer o AMI que vai em AMI mais dele alfa, esse termo aqui nós já vemos. Essa corrente aqui é conservada e aí fica tudo aqui. A pergunta é, essa simetria de Cayley, esse parâmetro alfa, ele atua só no campo de Maxwell ou ele tem como chegar ao campo de matéria? Quer dizer, essa simetria de Cayley, ela veio lá do início do setor do fóton. Por quê? Porque a simetria estava associada a essa equação fundamental de propagação de um tipo de radiação que seja spin 1 e que seja transversa, com massa zero. Toda essa simetria saiu dessa equação aqui. Essa equação naturalmente tem essa simetria. E aí, quando esse campo aqui se acopla com a matéria, a pergunta é, essa simetria, ela chega no campo de matéria? Então a pergunta é, a matéria fermiônica carregada, né? Descrita pelo campo de Dirac, né? Assim, ela incorpora, né? Então não incorpora não, é afetada, né? Vou colocar assim, é afetada. Então, a pergunta é, será que esse parâmetro alfa, ele chega no campo fermiônico? Né? Só usar o que a gente já tem ali para tratar isso aqui. Então, esses dois termos aqui, ó, podem ser, posso juntar esse aqui, psi barrado, gama mi, dmi, psi barrado. Então, essa equação toda aqui, ela pode ser escrita assim, de novo, né? O nosso lagrangiano completo, né, da eletrodinâmica. Vou colocar assim aqui, da eletrodinâmica, pode ser a parte de Maxwell. Essa parte de Maxwell não é F', eu para botar F2, tá? Então, por isso que isso aqui é F', F'. Aí tem um pedaço lá, vamos poder escrever assim, psi barrado, I, gama I, aí aqui não pode botar, I, H cortado. I, H cortado, gama DI. E aquele termo lá, tem mais vou colocar assim, ó, menos I sobre H cortado. Certo?
psi barrado, I, H cortado, gama mi, deli, psi, esse menos I, esse menos I com mais I dá 1, esse H cortado cancela, então vai ficar um termo que vai ser mais E, psi barrado, gama mi, psi, A. Então, automaticamente, aqueles dois termos, vou colocar aqui o ami, aqueles dois termos, é o termo de Dirac, que é um cinético, que depende da derivada do campo, e o termo de acoplamento se juntam nesses dois termos. E depois tem lá o termo de massa, o termo que dá a massa ao campo de Dirac, psi barrado, psi. Certo? Então, tá lá. Então, o que nós estamos observando é o seguinte: se esse termo aqui, o psi barrado, se essa transformação que depende de algo partindo de si, vamos imaginar, nós imaginamos que essa transformação, normalmente nós temos transformações que são implementadas linearmente. O que eu estou propondo é o seguinte, que quando eu faço essa transformação de gauge a mi, que vai na linha mi, que é a minha imagem alfa, essa é a transformação que atua. Eu estou construindo esse lagrangiano baseado nessa simetria. E esse campo psi, que ainda não absorveu essa simetria, eu estaria pensando, será que ele poderia absorver a simetria dessa forma? O psi' vai ser alguma coisa que depende de alfa, uma certa transformação, que é a função de alfa, porque o parâmetro alfa que caracteriza a transformação, e essa transformação seja linear, ou seja, ela dependa linearmente de psi. Se eu estou propondo, então nós estamos propondo que a transformação possa chegar ao psi dessa forma. Uma proposta, quem sabe eu possa impor uma transformação que depende do parâmetro alfa que chegue ao psi dessa forma. Claro que, para esse termo aqui ser invariante, se a transformação do psi é essa, a transformação do psi barra tem que automaticamente trazer o R menos 1. Então, claro, o psi barra, que é conjugado, né, ele vai ter que ser o psi barra, psi' barrado, ele vai ter que ser psi barra vezes o R de alfa a menos 1. Por quê? Porque aí essa transformação aqui mata essa e deixa esse termo invariante. Eu faço psi' barrado, psi' fica igual a psi barrado, psi. Então eu sei que o meu psi barrado tem que se transformar daquele modo ali, né, na forma Bra, mas com uma matriz a menos 1. E aí, obviamente, isso fixa para mim uma coisa muito importante, que se esse termo aqui, se isso aqui, essa transformação, tem essa transformação, para que esse termo seja invariante, necessariamente o psi barrado tem que ter essa transformação. E aí, se isso aqui, essas duas transformações deixam esse termo invariante, essas duas transformações têm que deixar esse termo invariante. Então, esse psi barrado está produzindo um R menos 1. Então, o único jeito, se esse psi barrado ele traz esse R menos 1, é que esse termo aqui, dmi menos IE sobre H cortado a mi, atuando em psi, quer dizer que a transformação desse termo todo, ela vá exatamente como a transformação do psi, seja essa transformação. Por quê? Porque se esse cara aqui vai trazer o psi barrado R menos 1, esse objeto todo tem que trazer necessariamente um R. Ou seja, a transformação esse objeto aqui, todo, esse objeto todo aqui, se transforma exatamente como o psi se transforma. Lembrando que a transformação do psi é essa. Então, essa combinação aqui tem que carregar a mesma derivada, a mesma operação do psi. Então, vamos lá. Esse termo aqui, então, o primeiro termo é di psi. O segundo termo aqui é menos i, sobre H cortado
a linha mi psi. Isso tem que ser R. Esqueci o R de alfa, tá? Está supondo que esse R depende do parâmetro alfa. De mi psi menos I sobre H cortado R a mi psi. Agora aqui eu sei quem é o psilinho. Porque o psilinho é R psi. Então isso aqui vai ficar R psi. Como esse alfa aqui é um parâmetro que depende da posição, depende das coordenadas espaço-temporais, é claro que esse R também, porque R psi devido R, por exemplo, esse termo que vai se desdobrar em dois termos, vai ser dmi R psi mais R dmi psi. Agora substituindo essa transformação. Quer dizer, isso aqui foi crucial para mim, perceber que esse objeto todo ele tem que sofrer a mesma transformação que o psi, o R, para poder cancelar o R menos 1 que vem daqui. Então vamos em frente. Aqui vai ficar menos I sobre H cortado. A linha mi é a mi, mais dmi alfa. A linha mi psilinha. Psilinha é R psi. E aí agora vem um outro termo, menos IE sobre H cortado. E aqui tem o dmi alfa. Dmi alfa, que vem da transformação a linha. E aqui atuando no R psi. Isso aqui é o psilinho. Igual a R dmi psi menos IE sobre H cortado R a mi psi. Certo? Então, estou só abrindo essa transformação. O dmi do psilinha está aqui, então isso tudo aqui é o dmi do psilinha. E isso tudo aqui, esses dois termos aqui, ó. Isso aqui menos IE sobre H. Tchau! Está dando para ele? Não. Pegando esse IE sobre H cortado. A linha mi. Sim. Igual. Tá lá. Vamos ver aqui então. Então esse termo aqui, ó. Está cancelando esse termo aqui. E esse termo aqui, esse R é ali por outro, né? Porque esse ali é um campo, simplesmente, esse R aqui é um objeto que está atuando em cima do ami. Então, isso aqui são duas coisas comuns. Esse objeto aqui é essa matriz, esse objeto que está atuando no setor espinorial. Esse objeto aqui é o quadro vetor ami. Então, esse termo aqui R, ali é a mesma coisa que ali é. Esses dois termos aqui se passaram. Então, sobrou para nós esse termo aqui. Deixa eu apagar, vou deixar aquilo lá assim. Vou deixar isso aqui. Vou apagar essa equação assim. Vou apagar isso que está aqui em cima. Então nós vimos que para essa equação, para essa transformação aqui valer, eu teria que ter isso aqui. dmi R psi menos I sobre H cortado dmi alfa R psi igual a zero. Então essa equação aqui tem que valer. Independentemente do psi, isso aí vale para qualquer psi. Então a gente pode fatorar esse psi, né? Como isso aqui vale para qualquer psi, inclusive para psi diferente de zero, então eu posso dessa equação aqui fatorar o psi. Então nós temos basicamente isso, né? Temos que dmi R sobre R é igual a I sobre H cortado dmi alfa. Então desse lado aqui, quer dizer, derivada desse objeto. Né? Então eu posso fazer isso aqui. Trazer esse R daqui para cá. Tira esse R daqui. E trago ele para cá. Então, a derivada de R, né, é proporcional ao próprio R no alfa. Isso aqui é a derivada, no fundo, do logaritmo de R. Né? Eu conheço a derivada do logaritmo de R com a derivada aqui. Então, isso está indicando que a solução do R certamente é uma exponencial.
Então, o que eu posso imaginar é que o nosso R de alfa possa ser escrito exatamente assim, exponencial de E sobre H cortado alfa. Se eu derivar isso aqui em relação a x'mi, eu vou produzir a própria exponencial vezes a derivada disso, que é IE sobre H cortado dmi alfa vezes a própria exponencial, que é o R. Então, esse objeto aqui é a solução imediata dessa equação aqui. Opa, então, a gente vê que aquela simetria de Tate que nasceu com o fóton, né, que é a simetria que garante a transversalidade do fóton, através da interação entre o campo carregado, o campo de Dirac e o próprio fóton, essa simetria é transferida também para o setor de matéria sob a forma de uma face exponencial. Então, com isso, nós fixamos que, ao mesmo tempo que essa transformação aqui é feita em cima do fóton, quer dizer, a simetria de Gauge que nasceu com o fóton, ela transpassa para o setor de matéria sob essa forma aqui. Olha lá, psi' igual exponencial, né, de I sobre H cortado alfa. Então, essa transformação aqui, colocada aqui pronto automaticamente. Deixa isso aqui de variante, que essa fase vai cancelar essa fase. E aí, claro, a transformação que vem daqui que traz o dmi alfa vai matar a transformação da derivada dessa fase que está aqui. Então, nós compreendemos que a simetria de calibre, que é a simetria intrinsecamente associada ao campo de Tate, ela pode ser usada como a simetria guia para eu construir a interação da matéria com o campo de Gauge, com o campo do fóton, desde que a matéria, então, quer dizer, o que nós estamos observando, né, é que a matéria fermiônica absorve, ou absorve não, ela incorpora, né, a simetria de Gauge, incorpora, do fóton sob a forma transformação em fase. E o mais interessante é que essa combinação, vamos chamar, até dar um nome, essa combinação que aparece aqui, dmi menos IE sobre H cortado a mi, psi, eu vou chamar isso aqui uma nova derivada, dmi. Essa derivada é simplesmente esse símbolo aqui está incorporando essa. Então, o que a gente vê é que essa grandeza, dmi, tudo linha. Quem é o dmi linha? O dmi linha é o d onde mi menos i é H cortado, a linha mi psi'. Então, que é isso que está aqui, tudo linha. Isso aqui tem que se transformar exatamente como psi. Exatamente como psi, como nós tínhamos já visto anteriormente. Isso aí, quer dizer, é a simetria de Gauge do lagrangiano total que me impõe essa condição aqui. Então, essa grandeza aqui é o que nós chamamos de derivada covariante de Gauge. Covariante em que sentido? Covariante no sentido que ela tem uma lei de transformação que é simultânea à transformação do próprio psi. Claro, dmi psi'
é diferente sobre H cortado alfa de elipse. Isso aqui não vale. É esse objeto. Por quê? Porque essa derivada aqui pode produzir um dmi alfa. É essa transformação aqui, que é exatamente idêntica do psi, vale para esse objeto completo, para essa chamada derivada covariante de Gauge. Então, o que eu estou fazendo aqui, é o caminho inverso do usual. Usualmente, o que a gente faz? A gente introduz a simetria de fase no campo, e aí a gente introduz o campo de Gauge como um objeto secundário que vai resolver o problema da simetria. Acho que essa é uma formulação, essa formulação, minha visão, é uma formulação um pouco artificial, porque o que é fundamental para nós é a propagação do fóton. Qual é o objeto protagonista, né, da interação eletromagnética? É o fóton, é o quantum da luz, e a descrição dele é feita pela equação de Maxwell. Então a gente sabe que toda a descrição do fóton ela nasce dessa equação. Quando eu proponho que exista um objeto que tenha spin 1, que seja transverso e que tenha massa de repouso nula, nós vimos que daqui saem as equações de Maxwell. E as equações de Maxwell que nascem aqui, elas já nascem com essa simetria. Então essa simetria deve ser uma simetria fundamental na formulação da interação eletromagnética. Se eu agora incorporo a matéria que vai interagir, que vai ser fonte desse campo, a matéria ela deve trazer também alguma noção dessa simetria, mas eu não posso impor a de Rock, que vai ser uma fase. Então, o que eu produzo, o que é fundamental para mim é descobrir, né, que a matéria tem uma corrente conservada. Essa corrente conservada eu vou associar exatamente a corrente eletromagnética, porque tem uma lei de conservação associada à carga elétrica. Então, a lei de continuidade dessa corrente de Dirac, ela é usada para simular, representar a conservação da carga elétrica. E aí eu sei que a interação entre a corrente eletromagnética e o fóton, o JMI e a Mi, isso aqui é uma interação entre corrente e campo, devido aqui à maneira que eu encontrei de acoplar esses dois setores, a matéria carregada através da sua corrente, se acoplando ao campo do fóton. E aí deu origem a esse lagrangiano. E aí a pergunta é, como essa simetria, que está desde o início, ela penetra no mundo, né? Como é que ela se infiltra aqui no mundo dos psis? Então, eu faço essa hipótese aqui de que a transformação tem que ser linear, deve ter alguma coisa, algum operador que depende de alfa atuando no psi, linearmente. E aí, essa condição aqui me fixa essa equação, e isso aqui, trazendo para cá, me fixa essa lei de transformação. E aí eu vejo que automaticamente o único modo da matéria perceber a simetria que vem lá, né, da transversalidade do campo eletromagnético é através de uma fase. Então, isso resolveu para nós, né, essa questão. A gente consegue, então, realmente formular uma eletrodinâmica, as equações de Maxwell, tendo comprometimento, né, com uma origem microscópica para aquilo que é a corrente, para aquilo que é a carga e para aquilo que é a corrente eletromagnética. No setor de spin meio, essa é a situação. Está claro para nós. Agora, a pergunta é, e as demais formas? Então, quer dizer, essas equações de Maxwell, elas ficaram, ficou tudo ok desse modo. Dmi F mini igual a Mi0. Se barrar. Gama I, psi. Então, aqui eu vou ter a densidade, quando eu escrever a lei de Gauss, a equação, né, de Gauss do campo elétrico, divergência de E igual a ρ sobre ε0. O ρ está aqui dentro. Isso tudo aqui, né? Esse objeto todo aqui é C, né? Esse objeto todo aqui, isso aqui vai fazer perdão, esse objeto todo aqui, cuja componente zero, quando eu pegar a componente zero desse objeto, zero é psidária. Psi, quando eu fizer o nível a zero e tirar aqui a divergente de E, então, esse divergente de E vai dar para nós ρ sobre ε0.
Isso tudo aqui vira O sobre Y0. Então, a gente tem as equações de Marx, tem uma origem microscópica. É a matéria com spin meio que está aqui. Perfeito. Agora, a pergunta é, e se a matéria carregada é uma matéria escalar? Se a matéria, se o portador de carga não tem spin meio, tem spin zero, o que muda? Isso aqui não muda, é a parte de Marx. Mas, claro, isso aqui tudo é a parte da matéria. Se eu agora tenho, se eu for olhar agora a origem microscópica da corrente, vamos pensar. Então, agora, nós vamos começar a imaginar que os portadores de carga têm spin meio, têm spin 1. São escalares. Spin 1 não, spin 0, perdão. São escalares, spin 0. Como é que vai ficar as equações de Marx? Elas percebem isso ou não? Como é que fica agora o eletromagnetismo nessa situação? Então vamos pensar. Setor de Marx menos um 4 de F ao quadrado. Isso dá conta do DI F, dá conta das equações de Marx. Divergência de E, rotacional de E, divergência de B, rotacional de B. A questão é introduzir a matéria. Então nós já sabemos o seguinte: matéria escalar. Nós já vimos que tem duas maneiras de nós descrevermos objetos escalares. Pode escrever objetos escalares como campos escalares de Klein-Bordmann, ou podemos descrever objetos escalares como campos tensoriais antissimétricos com aquela simetria de aquele campo que nós chamamos aqui de Kauper-Ramon. Vamos adotar a formulação mais simplista. Para nós, o campo escalar é descrito pelo escalar de Klein-Bordmann. Nós vamos tomar esse escalar aqui de spin 0 como sendo o campo escalar que está realmente na representação 0, 0 do grupo de Lorentz. Nós vimos, já havia essa possibilidade de eu pegar um campo antissimétrico de rank 2 que está na representação 1, 0 mais 0, 1 do grupo de Lorentz. Essa representação aqui é uma representação meio óbvia, porque eu preciso introduzir uma simetria de Gauge aqui. Nós não vamos adotar esse ponto de vista, vamos adotar o ponto de vista do modelo padrão. No modelo padrão, o bóson de Higgs, que é a partícula escalar, ela é descrita realmente por um bóson, por um campo escalar, que é spin 0, que é a representação 0, 0 do grupo de Lorentz. Então vamos adotar essa ideia. O campo escalar é o campo de Klein-Bordmann. Então nós já sabemos que o lagrangiano associado ao campo de Klein-Bordmann, ele tem essa forma aqui. Ele está LIF menos M2 está. Isso aqui é o que dá para nós, né, a equação de Klein-Bordmann livre, da Lambertiano mais. A gente já tinha até visto, na verdade, aqui, né, que aparecia aqui para nós, vamos dizer assim, esse objeto que aparece aqui para nós, né, vamos chamar de parâmetro, que dava para nós, início, que é um sobre comprimento, então aparecia aqui, está cortado, né, MC sobre H cortado. Então, acontece aqui tem dimensão de comprimento a menos 2. Então, isso aqui é o inverso de comprimento. Então, isso aqui tem que ser o inverso do comprimento de onda de comprimentação. Então, isso aqui é a equação de Klein-Bordmann, né? Então, essa equação está descrevendo esse objeto da Lambertiano mais MC, quer dizer, o comprimento é MC sobre H cortado ao quadrado. Mas o que nós aprendemos aqui na nossa discussão do caso de spin meio, que é o caso do spin fundamental? Nós aprendemos que a matéria deve absorver a simetria de Gauge do fóton sob a forma de uma fase. Então, para nós já vamos adotar o que nós aprendemos aqui. Nós vamos adotar aqui a transformação. Quando eu faço essa, quer dizer, a simetria, eu vou construir agora. Então, o que eu vou querer construir? O que nós vamos querer construir agora? Vamos querer construir agora uma ação, uma densidade de Lagrangiano que incorpore a parte de Maxwell, a parte de Klein-Bordmann e a parte de interação.
que é a parte que vai fazer a interação do campo de massa, do fóton, com o campo de Klein-Bor, com o campo escalar carregado. Massa nós já sabemos quem é, Klein-Bor nós já sabemos quem é, fazer interação. Nós já aprendemos então como funciona o mecanismo, o procedimento. Né? Então, o procedimento de acoplamento é esse procedimento que nós chamamos de acoplamento mínimo, é o procedimento de acoplamento, de acoplar, né? O fóton, né? Já o fóton de gama, acoplar o fóton, né? Com matéria carregada, independentemente do seu spin, deve funcionar assim. Transformação de simetria do fóton, nós sabemos, é a transformação de calibre. A linha Mi. Então, essa é a simetria mestra do nosso lagrangiano, depois de acompanhamento e depois do acompanhamento. Foi uma pergunta sempre assim. Porque você, por uma questão aí de histórica, a gente começa a botar tipo o alfa, o gauge, junto com o A para a transformação. Isso. Daí, a partir disso, vocês vão chegar ao ponto inicial. Então, o alfa aparece já como um ponto inicial, como ele andando com fóton. Garantindo a transversalidade da fóton. E daí você tira, bom, agora a matéria ela vai se transformar daquela maneira, que é a transformação de fase. Daí você bom, então com isso, eu carreguei a matéria. Isso. Compreensivo. Agora, por exemplo, Mas assim, você não vamos colocar dessa forma. Você não carregou a matéria. Dessa forma, você conseguiu associar a propriedade de carga da matéria a uma simetria que já vinha com fóton. Quer dizer, você acomodou. Vamos dizer, a matéria tem um dot, tem um dom. Ela tem essa propriedade de carga. Então, como é que eu posso descrever, dentro dessa formulação de campo, a carga da matéria? Então, eu descrevo a carga da matéria associando essa matéria, essa carga dessa matéria, a essa simetria de gauge do fóton. Então, você saberia, fenomenologicamente, aquela matéria tem carga. Que promove aquela interação com o fóton. E aquela carga promove a interação com o fóton. Daí você diz, bom, já que o fóton é isso aqui, pela contínua, a matéria vai estar com aquela fase. Isso. Agora, eu poderia, a pergunta que tem, ter uma outra transformação, quer dizer, eu poderia acoplar a matéria com o fóton, mas uma outra transformação que não seja necessariamente essa que está Pode, se você conseguir. E eu estou com a coisa carregada. Pode, você pode tentar propor uma outra simetria, exatamente. Quer dizer, você pode ter... Nós estamos propondo aqui um modo que é um modo chamado, o modo mais convencional, é que é o acoplamento mínimo. Você poderia ter uma outra maneira de acoplar a matéria. O importante é que o alfa seja intermediário daquela matéria e aquela... O setor do fóton. E o setor do fóton, né? Pode ser. Bom, então o que nós Isso aí aprendemos? pode ter uma matéria de spin, meio, você vai falar de spin. Agora vamos sincero, depois falar do spin também. Então, agora, a matéria está aqui, então aqui está o fóton. Essa simetria tem que chegar na matéria. Como essa simetria chega na matéria, nós vamos adotar exatamente por uma questão de universalidade, quer dizer, independentemente do spin, a matéria ela recebe essa simetria sob a forma de uma transformação de fase. Yes, alfa, exatamente como se aqui fosse o campo de girar. E pode falar. A minha pergunta é aonde que está a carga? Sei. E o outro, carga, ou onde está uma abstração. Por que essa interação do teu psi com o teu ar não é devido a uma massa? Sim, não é devido, por que é devido à carga? Você está interagindo o fio com o ar. Isso. Só que você sabe, o meu fio é carregado. Mas carregado por outro motivo. Se ele fosse neutro, Sim. você poderia estar interagindo o teu fio com o ar? Poderia, desde que, se o fio for neutro do ponto de vista eletromagnético, não significa que ele seja neutro do ponto de vista de uma outra carga. Pode ser que o meu fio tenha uma outra interação que não é interação eletromagnética. Então ele é neutro do ponto de vista eletromagnético. Então ele não vai ver a interação com a Mi, mas ele pode ter uma carga referente a uma outra simetria, a uma outra interação, vamos dizer assim.
Então ele pode ter uma carga referente a uma. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco, então, dentro dessa situação, que vai ficar mais claro. Vou fazer já um exemplo. Até que ponto, eu vou lá, até que ponto, né, você pode associar, quer dizer, essa carga, o campo ele tem carga para uma interação, pode não ter carga para outra. Vamos tentar dissociar a carga, quebrar essa relação, carga e interação. Porque eu acho que para as pessoas que ele está querendo discutir, a gente está querendo entender o que é eletromagnetismo. Exato. Então, será que eletromagnetismo é uma coisa que tem que ficar o fóton em uma partícula carregada? Sim. Certo? Tudo bem, essa é a definição clássica, fóton, partícula carregada, e essa partícula, a carga tem que ser conservada. Então, o eletromagnetismo é carga elétrica mais invariância da luz. Isso é eletromagnetismo. Agora você está entrando numa coisa que se chama simetria de gauge. Essa definição que você está dando, que a interação, eu vou te atender, tá? Que a interação eletromagnética e a carga com a invariância da luz, eu diria o seguinte: essa é a visão da interação eletromagnética do ponto de vista da carga. Mas o eletromagnetismo, a partícula pode não ter carga elétrica, mas ela pode ter alguma outra propriedade. Ela pode não ter propriedade, vamos dizer, elétrica, mas ela pode ter propriedade magnética, no caso do neutrino. O neutrino não tem carga, mas tem momento magnético. Então, o neutrino deixa de interagir eletromagneticamente por causa disso? Não, ele pode não interagir pela carga, mas ele interage pelo seu magnetismo. Da onde vem o seu magnetismo, se ele não tem carga? Essa é uma outra coisa que a gente pode depois discutir pelo modelo padrão. Mas o que a gente está querendo dizer é que o eletromagnetismo, ele não é simplesmente a interação da carga com a invariância da luz. O eletromagnetismo é uma interação em que um objeto tem propriedades, né, que podem ser, que pode ter múltiplas facetas do ponto de vista da interação. Ela pode ser a interação de monopolo. Quando você fala da carga elétrica, você está falando do monopolo elétrico. Mas esse objeto pode, por exemplo, ter um dipolo magnético. Ele pode ter um dipolo elétrico. Então, ele pode ter diferentes maneiras de interagir com o campo eletromagnético. Claro, a definição padrão, quer dizer, a primeira maneira de você ver a interação eletromagnética, o setor mais forte é o setor da carga elétrica. A interação eletromagnética, ela é mais facilmente detectável pela carga. O momento magnético, ele já tem, como o momento magnético é uma propriedade, vamos dizer, quântica, ele incorpora o H cortado, necessariamente o magnetismo da matéria ele é mais fraco do que a propriedade elétrica da matéria, porque o magnetismo da matéria incorpora o H cortado, ele incorpora o spin. O spin tem H cortado. Então, a propriedade fundamental magnética da matéria ela é bem mais fraca do que a propriedade elétrica. A carga elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ela não passa pelo H cortado. Mas o momento de polo magnético, o magneton de Bohr, é 10 a menos o que? 10 a menos 10, né, MeVs por Tesla. Então, ele passa, o momento magnético, ele incorpora o H cortado. Se a gente pensar, o momento magnético padrão de uma partícula carregada é a carga vezes o H cortado sobre 2m. Então, a propriedade eletromagnética está aqui, mas aqui tem a propriedade quântica. Ao passo que a carga elétrica simplesmente não é. Então, a carga elétrica ela é mais forte, no sentido que a interação eletromagnética ela é mais sentida pela carga do que pelo momento magnético. O momento magnético é uma interação mais fraca, até também porque os campos magnéticos são bem menos intensos do que os campos elétricos. Né? O campo magnético máximo que a matéria pode ter na faixa de 10 a 12, 10 a 13 teslas, mas o campo elétrico na faixa de 10 a 18, 10 a 19 newtons por coulomb. Então, a gente fica muito, quer dizer, claro, do ponto de vista clássico, sobretudo, onde eu não tenho H cortado, a gente fica associando muito, né, o campo a interação eletromagnética com a carga elétrica. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que tem que passar por essa fase infantil, né, e perceber que agora a interação eletromagnética ela não é só carga elétrica, ela pode ser momento magnético, ela pode ser momento de quadrupolo, ela pode ser momento de dipolo elétrico, ela tem vários setores da interação eletromagnética. Ela foi descoberta e é naturalmente assim, discutida pelo seu setor monopolar, pelo monopolo elétrico. A gente exclui até o monopolo magnético, né? As equações de Marx elas não dão conta nem do monopolo magnético.
Então a gente vai logo para o monopólio elétrico, vai logo para a carga elétrica e para a corrente. Mas a gente tem outras fontes, né, que seria a matéria magnetizada, a parte de magnetismo da matéria, o setor de spin. Então, o spin é uma fonte de campo eletromagnético, só que é mais fraco. Estou querendo dizer, só chamar a atenção para isso. Então, quer dizer, isso aqui que você está fazendo não é para no sentido de eletromagnetismo baseado na carga e nem variante Não. do uso. É uma coisa Mais aberta. ampla, é aberta. É uma carga. Isso. A nossa última aula do curso aqui, nós vamos falar sobre a expansão em múltiplos, que eu quero justamente mostrar que podem existir momentos novos, esses momentos toroidais que estão aparecendo aí, que não foram nem detectados, que os neutrinos parecem carregar. Então a gente vai começar a ver, eu posso pegar a interação eletromagnética até mesmo através de objetos neutros. Né? A gente está querendo desconstruir um pouco esse senso comum, não um senso comum, essa ideia, vamos dizer assim, mais clássica, né, de que o eletromagnetismo está na carga. Essa é a primeira visão, é a primeira vontade. Você chega ao eletromagnetismo pela carga, mas depois você vai refinando o teu conceito de interação eletromagnética e você começa a ver que o eletromagnetismo não está só na carga. Tem outros setores que você pode pegar a interação eletromagnética, muito mais fraca do que a da carga, mas está lá. Tá? No outro curso que a gente está discutindo aqui, propriedades eletromagnéticas do neutrino, né? Até eu já organizei esse segundo semestre, eu vou dar o curso aí, a gente vai abrir o derivante desse curso de QED do número padrão. Eu vou até no e-mail de domingo já anunciar o curso, o horário. A gente vai fazer um curso aí que vai ser o eletromagnetismo de partículas neutras. Então vamos começar a trabalhar justamente a visão, essa visão menos classicista do eletromagnetismo, de pegar objetos neutros para discutir a interação eletromagnética desses objetos. Sobretudo a gente olhar bem no setor de tendência. Vamos aprofundar essa discussão, tá bom? Bom, então, esse procedimento que inaugurou-se agora, né, há poucos minutos atrás, com o foco no campo do Dirac, no campo do elétrico, nós vamos transferindo ele agora para o setor escalar. Então, a transformação deve ser uma transformação de fase, e o que nós aprendemos é que a derivada usual do campo, ela é substituída por uma nova derivada, que é aquela derivada covariante. Isso aqui vai, então, nós vamos universalizar esse procedimento. Estou colocando aqui embaixo I é sobre H cortado a I. E aqui o campo φ. E aí, então, quando a gente, ao fazer isso, nós automaticamente, né, estamos acoplando, aproveitando o termo cinético do campo para introduzir interação. Então, vamos dizer, o Lagrangiano da eletrodinâmica de objetos com spin zero, vamos colocar assim, vai ser para nós, então, termo de Maxwell usual, menos um quarto de F min ao quadrado. Aí vamos entrar aqui com um termo lá em volta. Vamos entrar aqui com um termo que é dmi φ está dmi φ, é esse termo aqui. E aqui menos nc sobre h cortado ao quadrado está. Em princípio, nós temos essa interação. Temos esse Lagrangiano. Então, lembrando que esse termo aqui, então, o campo eletromagnético está aqui dentro. Então, lembrando que esse termo aqui, ele se desdobra em vários termos. Ele vai ter o termo usual, que é o dmi φ está, dmi φ. Justamente o termo que dá a energia, né, cinética, a variação do campo no tempo e no espaço. Mas aí eu tenho esse termo aqui, acoplado, o primeiro termo daqui, acoplado com esse termo que vai produzir um menos I, então vai produzir aqui, ó, menos I é sobre H cortado. Aí vamos ter aqui um ami, e aqui vamos ter o φ está dmi φ. Então é o termo que vai sair daqui, ó. Esse termo aqui do estar vem com sinal menos, vai ficar menos ami φ estar dmi. Eu vou fatorar o ami. Depois esse termo que vem daqui, o outro termo cruzado, vai pegar esse termo daqui com dmi φ estar. Então vai aparecer um termo aqui que vai ter menos dmi atuando no φ estar. Φ estar dmi φ menos dmi φ estar, essa derivada está atuando só aqui vezes φ. Tudo isso aqui vezes o ami.
que é esse termo aqui. Então, o DMI daqui com o DMI daqui deu esse termo, regenera o termo cinético. O DMI estar daqui com o AMI daqui deu esse termo aqui, ó, mais I, E, né? DMI estar, depois o outro termo cruzado, o termo com AMI estar, o DMI, tá? O AMI estar